Nesse vídeo, vamos falar sobre os elementos ou requisitos dos atos administrativos. Fala, bisonheira! Tudo bem com você? Espero que sim. Nessa segunda parte, vamos falar sobre os famosos elementos ou requisitos dos atos administrativos. Vou falar igual os professores agora. Cara, isso não cai, despenca. Que piada velha! Antes de entrar no assunto de elementos, é importante você saber, e por isso que eu coloquei no mapa, o que é convalidação. Nada mais é do que você poder corrigir um ato ilegal. Quando você faz isso, gera um efeito retroativo, que você já viu na aula. Daí, para lembrar, eu coloquei aquele carro que viaja no tempo, de um filme bem antigo aí. Não é possível que você nunca assistiu, né? Todo mundo já assistiu esse filme, então fica fácil de associar com o carro. Por quê? Porque o carro pode viajar no tempo, ele pode ir para o passado. Então, ir para o passado lembra retroagir. Sempre posso corrigir os atos? Se não causar lesão ou prejuízo a terceiro, pode. Quem faz é a própria administração, por isso ela está aqui com a borracha, ela vai corrigir. Então, sempre que tiver a borracha no assunto de atos administrativos, significa que pode corrigir, mesma coisa de convalidar, ratificar. Então, se não causar lesão, está aqui o cabra machucado, ou prejuízo a terceiro, um carro quebrado. E o que pode ser corrigido? Isso aqui faz parte dos elementos que você vai ver logo mais. Mas para facilitar, você só pode corrigir dentro do ato administrativo o foco. O que é o foco? O foco é o mnemônico que eu coloquei para te lembrar forma e competência. Então, para você primeiro lembrar do foco, tá aqui um desenho de objetivo que representa foco e uma borracha. Você pode corrigir o foco. Tá. E o que é o foco? Fó de forma. Cara, o desenho fala por si só, é uma forma, né? Forma de bolo. Tá bom. E o qual de competência. Tá aqui uma mulher dando carteirada. Então ela é competente para aquilo. Ela tá mostrando que ela tem competência para fazer tal ato, tá bom? Tá bom. Agora vamos aos elementos ou requisitos. Parte importantíssima desse mapa, por isso que tem um alertazinho aqui, é o que é bastante cobrado nas questões. E eu não tô nem aí. O famoso mnemônico, todo concurseiro que já estudou atos administrativos sabe, que é o COFIFOMOB. Nunca nem vi. Se faltar algum, o ato é inexistente, válido ou nulo. Obrigatoriamente tem que ter todos. Tá aqui a lista dos elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, com as iniciais que formam o COFIFOMOB. Daqui a pouco eu explico o que significa cada linha dessa aqui. A borracha, o que significa? Não tô lembrado, não. Pode corrigir. Competência e forma. Tá aqui, o foco. Competência, eu já falei aqui, que é a pessoa que tem competência para praticar o ato. Se uma pessoa pratica e não tem competência para aquilo, pode ser corrigido, salvo se a competência era exclusiva, é o que está escrito aqui embaixo. Decorre dessa competência, e bastante importante também, é a questão da delegação e a vocação. Delegação é a pessoa que tem competência e ela delega para outra pessoa. Vamos supor que esse cabrinho aqui de azul, ele tinha competência para prender, mas delegou aqui para outro policial. Então ele está olhando esse prender aquele. Então ele delegou essa função. A vocação é o contrário, é você puxar uma competência para si. Então eu coloquei a imagem inversa. O policial que antes estava olhando, ele avocou a competência de prender e está aqui ele prendendo. E o outro guardião aqui está só olhando, beleza? Finalidade. Finalidade é bem simples, é sempre o interesse público. Se for diferente disso, é desvio de finalidade. Aí cai lá na questão de abuso de poder. E veja que não pode ser corrigido, só os dois que estão com a borracha. O interesse público é sempre a coletividade, por isso está aqui a populaçãozinha aqui, para te lembrar isso. A forma, eu já toquei no assunto aqui, tá aqui a forma. Dentro da forma, existe a motivação. A forma tem a exposição dos motivos, a exteriorização do ato. Por exemplo, tá aqui o policial aplicando uma multa no indivíduo. Qual é a forma que ele utilizou? A escrita, está aqui no documento. E dentro desse documento, que é a forma escrita, ele vai expor os motivos que levou esse ato, que aí a gente vai ver aqui logo abaixo. Motivo é o que justificou o ato. Tá aqui o policial com aquela maquininha de verificar a velocidade. Então, se o fulano excede o limite de velocidade, então ela tá gerando um motivo para poder levar a multa, entendeu? Agora eu saquei! Então acho que fica fácil de associar. O objeto nada mais é do que a consequência, o efeito do ato em si. No exemplo, eu coloquei uma carteira de motorista sendo rasgada aqui para representar a suspensão do direito de dirigir. Foi a consequência desse ato e que gerou a suspensão. Agora eu vou explicar aqui a lista. Essa lista separa o que é vinculado do que é discricionário. Você já sabe porque eu expliquei na última aula, né? Que dia foi isso? Então fica fácil agora. E por último, eu coloquei aqui um outro mnemônico para você lembrar, o motoboy. O que é o motoboy? São os atos discricionários. Mot de motivo, OB de objeto. Então tenta lembrar do motoboy quando te perguntar quais são os elementos dos atos administrativos que são discricionários. É uma perguntinha que costuma cair, tá bom? Chegamos ao final da explicação desse mapa. Espero que você tenha gostado, entendido todas as imagens. Te vejo no próximo vídeo.